Olá, boa noite a todos. Meu nome é Fernanda. Sejam muito bem-vindos a esse segundo semestre, a escola do nosso mestre Biratã, que nos dá essa oportunidade, né? Agradecer a espiritualidade pelo amparo, que possamos ficar firmes aí nesses nossos estudos, né? Aproveitar essa oportunidade que essa casa tão bendita nos oferece, né? Agradecendo a todos os monitores, aos diretores e todos nós, alunos, né, da Escola de Ubiratã. Muito obrigado por esse momento e vamos adiante. Vamos manter firmes na escola, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Hoje, a nossa aula, nós iremos falar sobre manifestações físicas e manifestações inteligentes. Vamos começar a aula de número 20, tá? As manifestações mediúnicas, ela vem falando bem explicadinho também no livro dos médios, na parte 2, tá? Que é no capítulo 2 e 3. Lá, eles vêm explicando como que ocorreram, né? Todas essas manifestações em todas as épocas da humanidade. Aqui. Pois a humanidade, ela é um fenômeno natural, né? Essa manifestação. Que o homem não compreendia a lógica desses fenômenos, né? Considerávamos como um efeito de sobrenatural, uma coisa assim, sobrenatural de outro mundo, né? E muitos médios, naquela época, era conhecido como os feiticeiros, charlatões, bruxos, por possibilitarem a produção de manifestações mediúnicas. O povo também daquela época não tinha o certo conhecimento, né? Mas com o advento do espiritismo, o homem pode hoje já compreender e conhecer mais claramente as causas da mediunidade e qual a melhor maneira de utilizá-la, né, para o bem de todos. Assim, o sobrenatural acabou sendo desvendado, com a percepção de que os fenômenos mediúnicos não vão contra nenhuma lei natural, mas sim há várias formas de acontecer esses fenômenos mediúnicos, né? Que dentre esses fenômenos encontram os mais conhecidos como de manifestações físicas, né? Que no início da doutrina espírita, essas manifestações foram as que mais se destacaram. Por que elas mais se destacaram? Pois eram mais perceptíveis e chamavam mais a atenção do homem, né? Gerava uma curiosidade maior, né? Porque era perceptível essas manifestações assim físicas, né? E isso era necessário para que o homem se interessasse pela mediunidade, né? Tanto para ele acreditar na possibilidade das comunicações entre o plano físico e o plano espiritual. E convidar a todos a estudar essa mediunidade, a fim de utilizá-la melhor, rompendo os tabus, né, daquela época, rompendo medos, preconceitos que sempre giraram ao redor desse assunto, né? E que muitos mistificadores, charlatães, que eram mais conhecidos nessa época. Então, essa mediunidade, esse fenômeno, né, veio rompendo tabus para que o espiritismo poderia, através dessa curiosidade, que ele pode vir explicando esse fenômeno, como que acontecia tudo isso, né? E aqui ele vem explicando que essas manifestações físicas são as que ocorrem através de
através de ruídos, seria aquelas manifestações de deslocamentos de objetos sólidos, tanto podendo ser espontânea ou como provocadas. Para que possam haver essas manifestações, há necessidade, para que possa, ocorrer essas manifestações, há uma necessidade da presença de várias pessoas ou de uma pessoa só, que favoreçam a produção desse fenômeno, que são conhecidos como os médios de efeitos físicos. Como que isso funciona? Que esses médios, eles possuem, uma maior facilidade, uma disposição orgânica de doar o seu ectoplasma, que é o fluido humano, tá? Que ao ser combinado com o fluido dos espíritos e com o fluido universal, então precisa ter essa combinação. A doação do médio, a do espírito e a do fluido universal, para que possam animar esses objetos como uma espécie, de uma vida fictícia, como que se esse objeto ele tivesse vida, para que ele conseguisse haver essa movimentação. Mas só poderia haver a movimentação através dessa combinação de fluidos, em que esse fluido ele permanecia assim, esse objeto ele permanecia nessa movimentação até que o fluido se esgotasse, Todos os homens que não encaravam essas manifestações apenas como uma curiosidade ou um passatempo, mas eles se empenhavam em estudos mais profundos sobre o assunto, que puderam chegar a tais conclusão. Que nem a curiosidade, então, gerava esse estudo, e gerava essa curiosidade em saber como que isso acontecia, E até mesmo alguns levavam isso como com um passatempo, E chegaram a tais conclusões que no início dessas manifestações físicas, mais comum que foram conhecidos como nós, também, as mesas girantes, que foram consideradas até como um ponto de partida para a doutrina espírita, que tais fenômenos produziam-se com a colocação das mãos dos médios sobre as mesas, a fim de que eles fossem se movendo, de várias formas, erguendo, pulando, virando, girando. Então, nós começamos, a conhecer melhor esses fenômenos através das mesas girantes, por Kardec, Aqui abaixo a gente vai entrar um pouquinho mais, tá? Deste modo, ouvia-se, estalo das mesas, as mesas em movimentos rotativos, elas se erguiam, balançavam, até mesmo de uma forma violenta. Então, isso, na época, era atração. Uns chamava como charlatanismo, chamava como mistificadores, porque eles não teriam uma definição e nem queriam acreditar que poderia haver esse contato com o mundo físico e o mundo espiritual, E para a produção dessas manifestações, não era necessário, nenhum ritual, Um ritual que eu quero dizer assim como os médios poderiam ser de ambos os sexos, eles poderiam se sentar na mesa de qualquer forma, que não interferia o trabalho, Tanto ele até comenta aqui na apostila, que fala o material da mesa, Poderia ser qualquer material, de seda, de roupas, de veste, não precisava de luz, nem horário, se era escuridão, não tinha assim uma regra, O que realmente era necessário para que
para que acontecesse esse fenômeno, era apenas paciência, né? E um recolhimento em silêncio total. Então não tinha uma coisa assim rígida que falava, tem que ser assim, só pode ser homem, não. Apenas teria que ter um silêncio, né? Eles só pediam isso. E o ectoplasma dos médios ali que pudesse doar, né? Que tivesse uma melhor forma ali orgânica, né? E tais procedimentos podiam ser observados de manifestações espontâneas pelos médios. E tinha médio também que ele nem tinha consciência da sua mediunidade, mas as manifestações ocorriam normalmente, sem nenhuma das precauções mencionadas, né? Foi o que eu citei acima. Nas manifestações provocadas, a única diferença que valia a pena ser observada era o fato onde o volume da mesa fosse muito grande e a força mediúnica não fosse suficiente para vencer a resistência. E além dessas espécies de manifestações físicas, mais tarde, né, um homem percebeu que várias outras poderiam ocorrer também. Essas outras que ele cita aqui seriam como o quê? Como a levitação dos objetos, das mesas, seria uma tipologia, uma materialização, uma voz mais direta, né? E isso, após essas observações, tornou-se indispensável. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Então, Kardec, vocês lembram, tem livros, estudos aí de Kardec, que ele também não era da doutrina espírita, ele não era nenhum religioso, né? Pelo contrário, ele era um ateu, ele era muito estudado, um filósofo, ele era muito estudado, mas ele também não acreditava nessas manifestações. Foi aí que foi ocorrendo todo o estudo, mas que para que ele chegasse até o ponto de que ele chegou, né? Teve muitas confirmações, ele teve várias comunicações dos espíritos, e isso foram ao longo de anos para que havesse essa veracidade dessas informações, né? E ele fala aqui que essas manifestações físicas, né, que deve ter esse efeito inteligente, elas respondiam a um pensamento, além de demonstrarem movimentos intencionais. Aí surgiu a dúvida, né? Como isso poderia acontecer, né? Desculpa. Quando ele respondia, eles erguiam em ordem de alternância, ou uma lateralidade, ou imitando sons de instrumentos musicais, ou com uma marcação de ritmo. E o mais significativo dos fenômenos, né, veio por meio de pancadas, que eles respondiam sim ou não. Ou seja, a pergunta que eles iam fazer para os espíritos, eles perguntavam. E, uma pancada era sim, 2 pancadas era não. Então, através disso, eles pensaram que tinha um princípio inteligente ali por trás disso tudo, né? Que eles falavam que esse charlatismo tinha um princípio inteligente que respondia todas as perguntas, né? Através mesmo, demonstrando o comando aqui, que eles falam de uma inteligência e não uma simples ação mecânica, né? Não era só isso. Até mesmo deu também pelas letras do alfabeto, né? Possibilitando a comunicação de palavras, de frases, num processo, obviamente, muito moroso. Então, demorou muito para que havesse esse tipo de comunicação, né? Até mesmo, posteriormente, foi se adaptando-se ao longo dos tempos, né? Que se adaptou um lápis,
em uma pequena mesa, né? Aí ele fala sobre uma folha de papel, depois foram diminuindo o tamanho das mesas, usaram cestas de vime, e finalmente, onde foi que chegou as planchetas. Então, mas para que Kardec, às vezes essa veracidade dos espíritos, ele perguntava para vários espíritos. Era várias pessoas que davam essa comunicação e ele comparavam essa resposta para ver se não haveria nenhum tipo de mistificação. E todas iam ali, ó, atendo, né? Todas iguais. Não tinha esse tipo de charlatanismo. Aí que começaram os estudos. E até mesmo ele também observou que poderia, né, o próprio médium que começou a segurar o lápis e foi escrevendo sobre o próprio impulso de uma vontade alheia sua, ou seja, de uma inteligência, né? Uma outra inteligência. Você vê que hoje nós falamos que são os médiums de psicografia, né? Que vem aquela intuição através do perispírito com perispírito, através dessa combinação de fluidos, esse ectoplasma doado ali pelo médium, com todo o amparo de uma corrente mediúnica ali, que há essa escrita. Então, gente, assim, essa psicografia, essa evolução da doutrina espírita foi de um marco, assim, muito importante, né? E muitos ainda duvidaram, né? Que dessas ideias, né? Não fosse do próprio médium. Quem que falaria, né? Não, isso aí é da cabeça do médium. Então, demorou, teve muitas experiências, muitas mensagens, apresentando conteúdos que não estavam de acordo com o pensamento do médium. Como ele até cita aqui na apostila, como fora, né, do alcance intelectual do médium. Tinha muitos médios que não tinha aquela inteligência para estar conversando, para estar passando aquele tipo de coisa. Até outras línguas que eles relatavam por fato deles desconhecido. E quem que seria que estavam passando, né? Toda essa linguagem, todo esse conhecimento a esse médium, né? Aqui na apostila ele cita um exemplo que foi dito de um... que ele fala... Um exemplo que ele fala numa uma manifestação que foi acontecida no navio, né? Que fala que um dos participantes teve uma ideia de convocar um tenente, né? Um espírito convocado um tenente que solicitou a passagem de um capitão, desse capitão do navio. E ele fala que ele tinha emprestado um dinheiro. Ele fala que ele tinha emprestado um dinheiro, que ele tinha vindo emprestado dinheiro. E as pessoas não acreditavam. Aqui ele fala que ninguém sabia desse fato. Ele tinha emprestado um dinheiro a o espírito do tenente, né? O espírito do tenente já havia falecido. E o capitão tinha emprestado aqui, o capitão lhe havia emprestado o dinheiro. E com o passar dos tempos, nessa mensagem, ele veio falando, ele relatou, sou eu mesmo, ele falou que foi mencionado na comunicação, a prova dessas manifestações que não são mecânicas. E ele contou a história, que ele para você verificar como a história é verdadeira. Ele tinha emprestado um dinheiro e só essa pessoa sabia. Ele foi averiguar nos arquivos, ele viu que realmente havia acontecido esse fato. Sem contar que teve muitos outros fatos, né? De espíritos, mensagem, que enviaram para Kardec, tantos médios, Divaldo, Chico Xavier, tantos médios hoje que enviaram essa comunicação e hoje a gente consegue ver a veracidade, né? A veracidade dos espíritos, né? Essa comunicação
entre o mundo espiritual e o mundo material. E sem contar que a comunicação vem de lá, do mundo espiritual. E nós somos apenas receptores dessa mensagem. Gente, eu queria bater mais papo com vocês. Que esse tema, assim, Kardec, no início da doutrina espírita, é bem extenso, é bem gostoso. Se vocês tiverem a oportunidade de ler esse capítulo do Livro dos Médiuns, vocês leiam, vocês podem tirar dúvidas aqui. Nas próximas aulas, nós vamos entrar, assim, bem específico, né? A teoria das manifestações físicas. Vamos falar também das manifestações espontâneas, animismo, mistificação. Aí nós vamos começar a entrar um pouquinho mais a fundo, né? O que acontece com os espíritos, como é a forma que é passada essas mensagens, esse fluido, né, doado pelo médium, pelo espírito, como é importante a nossa disciplina, a nossa conduta, a nossa moral, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e uma boa noite, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar colocando aqui no grupo, tá bom? Boa noite, tchau, tchau.